Então vamos a mais um exemplo envolvendo aqui a playlist de ponteiros, que é sobre alocação dinâmica de memória. Então quando trabalhamos com vetores e matrizes nas aulas passadas, nós vínhamos declarando aqui vetores dessa forma, com o uso dos colchetes e informando em tempo de compilação o tamanho aí do seu bloco de memória para armazenar uma quantidade de valores de um determinado tipo. Então, nesse caso aqui, o vetor P, a variável P representa um vetor tamanho 10 para armazenar 10 valores inteiros. Quando a gente utiliza ponteiros, nós podemos também fazer a alocação dinâmica de memória, né? Ou seja, essa alocação dinâmica ela é feita em tempo de execução. Então, no momento que essa linha 11 aqui for ser executada, como o V é uma variável do tipo ponteiro, que ela vai armazenar um endereço de memória, caso exista memória suficiente para armazenar esse bloco aqui de tamanho 10, né, para 10 valores inteiros, o endereço de memória inicial desse bloco vai ser atribuído à variável V, certo? Então é diferente de nós fazermos essa declaração onde o valor já é previamente conhecido e aqui a gente tem uma alocação estática de memória. Depois que nós temos esse bloco de memória alocado, o tamanho dele não pode ser modificado, diferentemente de uma variável do tipo ponteiro, em que esse tamanho desse bloco aqui ele pode ser modificado. Para fins desse exemplo, na ferramenta Python Tutor, a gente não consegue fazer inserção de valores através de um scanf, por exemplo. Então aqui, ao invés do 10, né, nessa linha 11, você poderia pedir para o usuário digitar, informe o tamanho do vetor que você quer alocar. Então, em tempo de execução, o usuário poderia informar o tamanho desse vetor aqui, 10, 20, 30, enfim, o valor que fosse escolhido pelo usuário. É importante também explicar que a função que faz essa alocação é a malloc, que significa aqui Memory Allocation, certo? Então, a função malloc, ela precisa na verdade, um valor, que vai ser o tamanho de memória, né, o tamanho de memória do bloco, né, que vai ser alocado. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu quero um bloco de memória capaz de armazenar 10 valores inteiros. Existe essa outra função que é a sizeOf. Aqui a gente passa o tipo do dado. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu quero um bloco de memória capaz de armazenar 10 valores inteiros. O sizeOf int ele vai retornar 4 bytes e 4 multiplicado por 10 eu tenho 40 bytes. Então, nesse caso, eu estou pedindo para alocar aqui um bloco de memória de 40 bytes e aqui eu estou dizendo que esse bloco de memória, especificamente eu faço um casting aqui, eu já explicito que vai ser um ponteiro para valores inteiros, certo? Então, essa linha 11, né, é a linha chave, né, para esse exemplo, que utiliza aqui a função malloc, tá? Então, o parâmetro da função malloc é o tamanho do bloco de memória que a gente necessita. Após isso, é necessário fazer uma verificação, porque essa chamada dessa função, ela vai retornar um valor referente ao endereço inicial de memória do bloco que foi alocado, ou pode ser retornado null também. Então, caso seja retornado null, quer dizer que houve uma falha, não foi possível alocar aquele bloco de memória pedido, e para esse caso, como o resto do código necessita desse bloco de memória, a gente poderia simplesmente ter um return 0 aqui, né? E antes disso a gente poderia informar também alguma mensagem, ou houve um erro na alocação de memória e o programa será finalizado. Então, caso essa variável ela tenha um endereço, caso ela tenha um endereço de memória e seja diferente de null, então a execução do código ele segue aqui e a gente pode utilizar essa variável V da mesma forma como a gente vinha trabalhando com vetores, através do uso dos colchetes e do índice, certo? Então, nesse caso, esse vetor V, ele está sendo inicializado cada elemento I com o valor do próprio I. Então, como o I vai variar de 0 a 9, cada posição do nosso vetor vai conter esses elementos
É 0, depois o 1, depois o 2, até chegar ao 9, certo? E antes disso, fiz uma inicialização também do vetor P, certo? Que era o nosso vetor de tamanho previamente conhecido, com alocação estática. E fiz também a inicialização aqui a partir do valor de I, né? Sempre o elemento índice I recebendo o dobro do valor de I, certo? Então vamos ver aqui a execução para a gente tentar entender graficamente, visualmente, como é que isso ocorre e depois eu vou explicar esse outro trecho aqui, certo? Então vamos nos ater inicialmente a esse primeiro bloco aqui. Bom, então percebam, né, que associada à nossa função main, nós temos 3 variáveis, a variável i, que é a variável que vai servir para os nossos laços, a variável v, que é um ponteiro, inicialmente não tem nenhum endereço de memória aqui nessa variável, e a nossa variável p, que é um vetor aqui para armazenar 10 valores inteiros. Então, em tempo de compilação, a gente já conhece, né, o tamanho aqui desse vetor, e quando esse programa ele começa a executar, a gente já tem uma alocação inicial para esse vetor P aqui, certo? Então, no primeiro passo aqui, nas linhas 8 e 9, esse vetor P ele vai ser inicializado em função do valor de I. Então, para cada valor de I, o índice I vai ser inicializado com o dobro desse valor. Então, 0, depois 2, 4 e assim sucessivamente, certo? Bom, aí já na execução da linha 11, né, que é aqui o nosso interesse maior, né, nesse vídeo, é mostrar como é que essa variável V vai ser inicializada. Então perceba aqui que nós temos 2 áreas, certo? A representação de 2 áreas de memória, que é uma da stack, da pilha, e outra é do heap. Tudo que é feito de alocação dinâmica de memória vem para o heap, certo? Então, quando esse malloc for executado, vai ser gerado um novo bloco de memória e vai ser colocado aqui na região do heap, que é justamente isso. Então percebam que nesse caso a alocação de memória foi feita com sucesso, foi encontrado um bloco capaz de armazenar 10 valores inteiros, esse bloco ele fica no heap e a partir disso esse if aqui ele vai verificar que o V na verdade ele armazena um endereço de memória de fato e não um valor nulo. Então ele vem aqui para a linha 16 e nesse passo esse vetor ele vai ser inicializado com os valores de I. Né? Cada posição índice I vai ser inicializada com o valor de I. Então nós vamos ter um vetor aqui de 0 a 9. Certo? Então esse passo aqui eu vou executar um pouquinho mais rápido porque não é o foco aqui da nossa aula. Aí lembrando que após a alocação de memória, o acesso aos elementos pode ser feito como a gente vinha trabalhando até então com vetores, usando aqui o V colchetes e o índice, né, o índice I, certo? Então, o próximo passo aqui das linhas 19 e 20 seria só exibir os elementos do vetor, certo? Seria aqui exibir os elementos de V. E a segunda parte do nosso exemplo é ilustrar também como essa alocação dinâmica ela pode ser feita. Ela pode, na verdade, o uso dos ponteiros pode permitir tamanhos variáveis, né, de blocos de memória e que a gente consegue reajustar esses blocos de memória em tempo de execução. Então, inicialmente, nós tínhamos usado aqui o malloc para armazenar 10 valores inteiros e podemos usar também a função realloc, que serve para a gente realocar e mudar o tamanho do nosso vetor. Então, inicialmente nós tínhamos um vetor capaz de armazenar 10 valores inteiros e chamando aqui a função realloc, a gente passa 2 parâmetros. O primeiro é o ponteiro, é a variável do tipo ponteiro, e segundo, o novo tamanho. Então, antes a gente tinha sizeOf_int multiplicado por 10, ou seja, um bloco de memória para armazenar 10 valores inteiros. Agora eu quero um bloco de memória para armazenar 20 valores. Então, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Então percebam que após executar esse realloc, o nosso vetor ele cresceu e os valores, as posições iniciais, né, o tamanho inicial 10, ele foi mantido. Então o bloco cresceu agora e
e nosso vetor ele pode armazenar 20 valores inteiros, certo? Então, após isso, eu continuo aqui com outro laço para fazer a inicialização dos valores conforme a gente vinha fazendo. Então, o próximo valor vai ser o 10, o 11 e assim sucessivamente. Certo, então vem 16, 17. Foi feita aqui a inicialização, certo? Então nós temos um vetor agora do tamanho 20. Se ao longo da execução fosse necessário modificar o tamanho desse vetor, seria possível novamente através do uso do realloc. Existe também a função free, certo? Que serve para liberar um bloco de memória que foi alocado dinamicamente e que está aqui no heap. Então, da mesma forma que nós conseguimos alocar memória, nós também conseguimos desalocar a memória através da função free. Então, esse bloco de memória que está aqui no heap, ele vai ser liberado e ele deixa de existir após a execução aqui do free, certo, pessoal? Então, e aí, né, ele, além de ter deixado de existir, né, veio uma representação aqui desse símbolo para o V, porque após esse free aqui da linha 33, o V ele não está apontando para lugar nenhum, né? Não está salvando nenhum endereço de memória, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo e bons estudos.